Em 1999, ela tinha 13 anos, quando foi sequestrada e morta. A polícia não fazia ideia de quem era o assassino. Mas 22 anos depois, em 2021, através de um DNA familiar, eles descobriram. Senta aí que eu te conto. Minerly Soriano morava no Bronx, Nova York, Estados Unidos. 24 de fevereiro de 1999, ela foi sequestrada e morta. Minerly morava com a mãe e com o padrasto num condomínio de apartamentos e com uma irmãzinha de 7 anos. Todos, sem exceção, falam o quanto ela era carinhosa, educada e inteligente. Ela era amada por todos. Minerly fazia tudo em casa. Ela lavava, passava, cozinhava, ela que fazia as compras, ajudava a cuidar da irmã mais nova. Além de fazer tudo em casa, o serviço doméstico e muito mais, ela estava na 7ª série e ela faltava muito à escola, devido às funções que ela exercia em casa, a mando da mãe dela. Mas mesmo assim, ela tinha as melhores notas da turma. Uns vizinhos comentaram que não era legal ela fazer tudo o que ela fazia pela idade. Não disseram que ela sofria maus tratos por parte da mãe dela e nem do padrasto, mas não concordavam que ela fizesse tudo isso com apenas 13 anos. Era serviço de pessoas adultas e ela tinha apenas que estudar. Minerly costumava pegar a irmã na escola, depois que ela saía da escola dela, para levar para casa. No dia do sequestro, por volta das 14h20, a aula terminou e ela foi vista pela última vez entrando num ônibus, indo em direção à escola da irmã. Minerly nunca chegou na escola. A irmãzinha ficou esperando, mas como ela não apareceu, ela foi embora para casa sozinha. Chegando em casa, de pronto a mãe já estranhou que Minerly não estava junto com ela e já ficou preocupada. Quando a mãe de Minerly viu que já tinha passado muito tempo e ela ainda não tinha aparecido, ligou imediatamente para a polícia e foi para a rua procurar a filha. Infelizmente, quando ela procurou a polícia, eles disseram que pela idade, provavelmente ela tinha saído porque quis e ela ia aparecer. Sim, a polícia não deu muita importância e não procurou por ela. Somente a mãe, o padrasto, os vizinhos, a família saíram em buscas pelas ruas colando cartazes, procurando Minerly. A polícia nada fez. E infelizmente, 4 dias depois, o morador de rua, vasculhando o lixo atrás de uma videolocadora, achou um saco muito pesado e resolveu abrir. Era um saco de lixo preto, grande, pesado e bem fechado. Quando esse homem abriu o saco, ele viu que tinha uma pessoa ali dentro. Imediatamente, ele chamou a polícia. Eles chegaram no local e viram que provavelmente se tratava do corpo de Minerly Soriano. Logo em seguida, a polícia soube que era Minerly e o legista confirmou que ela foi morta estrangulada. Não havia nenhum sinal de agressão, não havia nenhum sinal de resistência ou de luta por parte dela. Ela não teve tempo nem de lutar. Não tinha vestígios embaixo das unhas de pele, porque ela não lutou, ela não teve essa chance. O legista disse também que não tinha sinais de agressão sexual. O corpo estava vestido, faltando apenas a jaqueta e a mochila que ela usava. Ela estava em posição fetal, bem embrulhada nesses sacos de lixo. O laboratório de perícia identificou que havia sêmen no moletom dela. Eles coletaram e guardaram. No primeiro momento, como eu disse para vocês, a polícia não fez nada. Achou que era coisa de menina, da idade, 13 anos, normal, e que ela tinha sumido porque quis. E depois ela ia aparecer. Mas depois que acharam o corpo, a polícia foi incessante. Eles trabalharam muito para descobrir quem tinha feito aquilo. Mas eles não acharam nada, nenhuma evidência, nenhuma testemunha ocular, nenhuma prova. Eles entrevistaram primeiro a família, porque é assim que a polícia trabalha, a mãe, o padrasto,
os familiares, os vizinhos, os amigos, e não descobriram nada. Ninguém era suspeito. Todos tinham um álibi. No velório, nem a mãe e nem o padrasto foram. Isso deixou a polícia desconfiada. Então eles resolveram conversar com eles de novo, porque aquilo era muito estranho. Todos os vizinhos falaram, todo mundo achou muito estranho, como uma mãe não foi no velório da própria filha. Outras pessoas também diziam que devido ao choque, ela estava em estado de choque, ela não conseguiu sair da cama, e o padrasto também gostava muito dela, então eles não conseguiram ir ao velório. É razoável, dá para entender. O pai de Minerlis foi no velório e ele estava arrasado, inconsolável. Todo mundo foi, na verdade, toda a família foi, menos a mãe e o padrasto. Investigando mais de perto esses dois, a polícia não achou nada que comprovasse nada na maneira deles ou alguma suspeita de que eles tivessem feito isso com ela. Sim, descartaram de vez esses dois. E a investigação foi esfriando. A família continuava atrás, continuava procurando pistas, os vizinhos também, toda a comunidade. Mas nada, ninguém encontrou nada. A polícia sabia de duas coisas. Minerlis tinha 1,50 m e 45 quilos, bem pequenininha, fácil de pegar. Uma pessoa com esse tamanho e com esse peso é fácil manipular, fazer o que quiser. E eles sabiam também que provavelmente era alguém próximo a ela. A polícia chegou a pensar que como a jaqueta dela e a mochila não estavam junto, que talvez fosse um assalto, que tivesse dado errado. Que talvez o assaltante quisesse só roubá-la e como ela viu o rosto dele, ele acabou matando ela. Eles levantaram várias hipóteses, porque eles trabalham assim. É lógico que a polícia levanta qualquer hipótese e vai descartando. Eles chegaram a oferecer recompensa de $11 mil. Em 1999 era bastante dinheiro. Se alguém desse alguma pista relevante para achar o assassino. Eles receberam alguns telefonemas, mas nada levou a lugar nenhum. A polícia foi para a mídia, para a televisão, para o rádio, pedindo que a população se engajasse, que a população se soubesse, se alguém soubesse qualquer coisa, que procurassem eles anonimamente. Qualquer pista era bem-vinda. O tempo foi passando e a polícia parou de investigar, porque eles já tinham feito tudo, investigado tudo e todos, e não tinham achado nada. Mas eles nunca arquivaram o caso. O caso ficou em aberto. Quando a vítima é uma criança, isso comove muito a polícia. Tanto é que eles não encerraram de vez o caso. Eles nunca arquivaram. Os investigadores da época se aposentaram, vieram outros novos, e em 2018, os novos policiais, detetives, pegaram o caso e começaram a investigar de novo, para ver se tinha passado alguma coisa despercebida pela equipe anterior, alguma evidência, até porque em 2018 o laboratório de perícia tinha mais recurso para investigar. Eles falaram com todo mundo novamente, eles fizeram o caminho que ela fez, da escola, quando ela pegou o ônibus, eles fizeram tudo novamente. Perto de 2020, o estado de Nova York, onde ela morava, decretou que a polícia poderia usar o DNA familiar. Então eles resolveram pegar aquele moletom que tinha sêmen, DNA, e lançaram no software que eles tinham, de última geração. Eles lançando esse DNA, se tivesse algum parente do assassino que tivesse cometido algum crime, a polícia teria tirado na época o DNA desse parente e colocado no banco de dados, porque eles fazem isso. Então eles pegam o DNA do moletom, lançam no banco de dados e tem um DNA compatível. É de um homem que tinha cometido um crime. Nas fontes que eu li não fala qual crime, eu creio que não seja de agressão sexual. Esse homem tinha 5 filhos.
O DNA familiar aponta que não é este homem o assassino de Minerlis. O DNA diz que não é ele, mas ele é parente do assassino. Agora, a polícia tem 5 suspeitos, os filhos desse homem. E eles começam a investigar todos eles. Então a polícia chega num homem de 49 anos chamado Josep Martinez. Ele era morador do prédio de Minerlis. Minerlis escrevia muito no diário dela, principalmente poemas, feitos por ela mesma. E ela sempre disse que quando ela crescesse ela ia ser astronauta. E Giuseppe também sempre gostou desse tipo de assunto. Talvez naquela época Minerlis tenha se aproximado dele porque eles tinham gostos em comum. Mas a polícia quer saber por que ele fez isso. Qual o motivo? Ele não tinha ficha criminal antes do caso Minerlis e depois ele também não cometeu nenhum delito e nenhum crime. Ele não tinha nada que desabonasse. A polícia até hoje não sabe porque ele alega inocência, ele diz que não foi ele e ninguém sabe o real motivo do sequestro e do assassinato. Como eu disse para vocês, Giuseppe também gostava de astronomia. E quando ele foi preso, ele trabalhava nas ruas, informalmente, com um telescópio que ele levava e cobrava das pessoas para elas observarem o céu. Às vezes ele cobrava, às vezes ele trabalhava em eventos, ele trabalhava de graça ou trabalhava privado. Muitas vezes ele recebia por isso e ele vivia disso. Nas redes sociais ele se denominava Jupiter Joy, era o codinome dele. Uma pessoa normal, um homem educadíssimo, bem vestido, de uma boa aparência e que nunca ninguém imaginou. Não tem como a polícia ter certeza o porquê ele fez isso, mas provavelmente seja porque ele se aproveitou da inocência de uma criança, porque 13 anos é praticamente uma criança, que gostava dos mesmos assuntos que ele e talvez tenha dado uma tara nele, talvez tenha dado um desejo incontrolável e ele quis agredir ela sexualmente. Só que ele não conseguiu. Ele acabou ejaculando no moletom dela porque não deu tempo de consumar a agressão sexual. E como ela viu o rosto dele, ele estrangulou ela. Ele fez isso somente uma vez na vida que se saiba. Mas quem faz isso, comete algo assim, pode passar 20 anos, que de repente ele pode sentir vontade de novo. E se talvez ele não fosse pego, ele fizesse outra vez. Na época da investigação, em 1999, ele foi entrevistado pela polícia. E ele tranquilamente não demonstrou nada, tanto é que a polícia não viu nada de errado nele. Não sentiu nenhum nervosismo, não sentiu nada. Com a experiência que a polícia tem, eles não perceberam nada. Ele só disse que conhecia de vista, porque ela vendia doces nas portas dos apartamentos que a mãe dela fazia e dava para ela vender. Foi só isso que ele falou, tranquilamente. Quando a família de Minerlis Soriano ficou sabendo que o assassino foi pego, foi um alívio. Eles começaram a sentir paz, finalmente. Mas isso não traz ela de volta. Eles vivem suas vidas como podem. É uma dor que nunca vai terminar. Com a prisão dele, a família se sente mais aliviada. Os colegas, os vizinhos, todo mundo, porque todo mundo adorava ela. Os colegas de aula, os vizinhos, pessoas que conheciam ela de vista, porque ela era maravilhosa. Ela trabalhava muito em casa, ela fazia tudo para a mãe dela, ela estudava, ela cuidava da irmã dela e ela nunca reclamava. Ela estava sempre rindo e sempre feliz. Minerlis Soriano era uma criança especial. Esse foi um caso de todos os casos
horríveis que eu já contei, foi o primeiro caso que particularmente me fez chorar. Eu nunca tinha chorado lendo um caso, estudado um caso e fazendo um roteiro. Porque a gente deixa de lado a emoção para conseguir fazer o vídeo. Mas nesse caso, realmente eu fiquei muito emocionada pela pessoa que ela era. Ela não merecia isso. Ninguém merece, muito menos ela. Giuseppe Martinez está preso, foi acusado por 2 crimes e aguarda a sentença que provavelmente saia em março desse ano, 2022. Tomara que ele fique preso para sempre. Ele continua alegando inocência. Ele não demonstra nenhum sentimento, ele não chora, ele só está preocupado com ele, dizendo que ele é inocente. Como eu falei para vocês, ela tinha um diário e ela escrevia as poesias, os poemas, ela contava como tinha sido a rotina dela e teve um dos poemas, em algumas fontes que eu li, foi o último poema que ela escreveu, que foi bem difícil eu ler. Foi nesse poema que eu li que eu me emocionei bastante. E eu vou ler para vocês, em homenagem a Minerli Soriano. Com o título Arco-Íris, o poema diz assim: Eu espalhei minhas cores laranja, rosa e azul, caídas do céu, para olhar de baixo para você. Até o próximo vídeo.